Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje a gente tem aí a Ju, que é minha filha, convidada para trazer aí um estudo para nós sobre a importância da igreja, né? Então, é um tema bem legal, uma linguagem também, acho que vai ser bem legal para vocês, né? Ela foi aí do time de vocês hoje, né? Participou da sala dos adolescentes, saiu por pouco tempo, então acho que está ainda fresco na memória dela aí essas experiências que ela viveu aí com os professores, com a sala em geral, né? E para a gente começar o nosso estudo, será que alguém quer orar aí? Algum de vocês aí? Se prontifiquem a orar para a gente começar? Já que o tema hoje é igreja, né? Boa oportunidade para a gente já começar a exercitar isso. Oração simples, só para a gente começar, dar um start aqui. Quem vai? Eu posso orar, então. É hora, Carol? Então vamos lá. Vou orar, então. Senhor, meu Deus Pai, muito obrigada por mais essa semana, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada por mais essa aula que nós vamos ter agora. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar a vida da Ju, para que ela possa trazer para a gente um bom estudo, uma boa palavra. E que nós possamos estar com os corações quebrantados, Senhor, para receber essa palavra. Cuide de nós e esteja conosco nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Valeu, Carol, obrigado. E é isso, vou soltar para a Ju aí. Não sei se ela já quer que eu comece compartilhando a tela aqui. Pode começar. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí. No começo, né? Pronto. Todo mundo vê aí? Sim. Então vai lá, Ju, tá contigo aí. Espera aí, rapidinho. Tô tentando ver todo mundo aqui, mas acho que não vou conseguir não, né? Dá pra ver sim, Ju. Peraí, deixa eu ajudar aí. Tá. Nossa, como o Vitor é rápido, ele tava lá na sala 5, já apareceu na Ju ali, cara. Meu, é muito rápido mesmo, cara. Peraí. É que, gente, esse computador aqui também... Não é computador não. Dá pra você ir agora, né? Acho que dá. Então, beleza. Foi. Mais uma meia dúzia dá pra ver. Dá pra ver. É que eu tô com a câmera do celular e aí, pra conseguir ver todo mundo, eu tô vendo pelo computador. Então, se eu ficar olhando pra baixo, é porque eu tô vendo vocês, tá? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Como meu pai já falou, meu nome é Juliana, né? Na igreja, muita gente me chama de Juscel, já fiquei conhecida assim, quase meu nome artístico. E atualmente tenho 19 anos. E eu saí dos adolescentes faz pouquinho tempo, porque eu entrei na igreja com 15, né? No meu primeiro acampamento eu já me converti, aceitei Jesus, e isso fez toda a diferença na minha trajetória, né? Porque quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente pode passar por qualquer dificuldade, por qualquer luta, que a gente está firme porque a gente sabe quem está cuidando de nós, né, gente? E eu fiquei nos adolescentes até quase 18 anos, se não 18, e logo depois eu já passei para os jovens, que é onde eu estou agora, e logo, logo vocês estarão também, né? Tem alguns aqui que já estão quase completando aí 17, já vão mudar de time, mas eu gosto muito de estar aqui com vocês, de poder fazer parte, né? Lembrar também de quando eu estava nesse grupo, porque é muito importante, tudo que os líderes planejam, né? Tudo tem um propósito, então, assim, prestar bastante atenção nos estudos, em tudo isso, nos ajuda a crescer bastante. E quando a gente se depara com certas situações, a gente sabe até como agir. Então, eu agradeço muito também essa oportunidade que eu tive de estar nesse ministério
e agora podendo voltar aqui para conversar com vocês hoje é muito bom. E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre igreja, né? O que é a igreja, qual a importância dela, por que que a gente deve ir para a igreja. E então, se vocês quiserem em qualquer momento fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, só abrir o microfone e falar, tá bom, gente? Se eu estiver falando assim, pode interromper, não tem problema nenhum, só abrir o microfone e falar. E deixa eu ver se eu tenho mais recado para dar. Eu tenho uma péssima mania de falar muito rápido. Eu não sei por que que eu tenho essa mania de falar muito rápido, então se eu começar a falar rápido e atropelar as palavras, a gente pode levantar a mão e fazer, vai com calma que eu dou uma segurada, tá, gente? Eu tenho essa, não sei por que que eu Ô, falo tão Ju, rápido assim. Oi, essa já tô falando questão rápido? de soltar o microfone aí não é uma opção, né? Não é, se você quiser. A intenção é que essa aula seja bem mais interativa, né? Porque Com certeza. vai trazer uma linguagem mais próxima de vocês, de alguém que já viveu algumas experiências. Então, é muito importante, né, que não seja uma simples opção, mas uma metodologia da aula aí, para a gente poder extrair o melhor que a gente puder desse tempo juntos aqui. Boa. E também, ao longo do nosso estudo aqui, vai ter algumas perguntinhas, então, gente, por favor, abre os microfones, interaja comigo, tá bom? Quem puder deixar a câmera Ok. aberta aí. Então, antes da gente começar a falar sobre igreja, eu queria focar em um outro ponto que é muito importante também, e ao decorrer do estudo a gente vai conseguir entender melhor. Esse ponto, pode passar para o slide, por favor. Esse ponto que eu queria enfatizar é o relacionamento, porque é muito importante a gente ter relacionamento com pessoas, né? Nós somos seres totalmente relacionais. Nós fomos criados já com o intuito de viver em sociedade, né? De estar no meio de pessoas. E eu acho que essa pandemia, ela mostrou muito para a gente esse lado, né? De como a gente sente falta de estar com pessoas. Agora que no começo do ano passado, né? Que foi quando começou a pandemia, que ninguém realmente saía de casa, a gente não podia ver ninguém. Nossa, eu tô falando de mim, eu sentia muita falta de estar com os meus amigos, de poder ver a família, almoçar fora, sabe? Estar em um lugar cheio de gente. E faz muita falta quando a gente não pode. Igual, agora, se a gente estivesse nessa reunião presencial, seria muito legal. A gente gosta, a gente sente falta, a gente sente prazer de estar com outras pessoas, né? E quando a gente não sente essa vontade de estar com outras pessoas, é porque a gente tá doente, né? Quando a gente tem, por exemplo, tem certos níveis da depressão que as pessoas, elas param de ter vontade de ver outras pessoas, ou seja, elas se isolam, né? Elas se fecham ali no mundinho delas e não querem ver outras pessoas. E é por isso que elas precisam de acompanhamento com profissionais, às vezes tratamento até com remédios, né? Isso mostra que não é natural do ser humano se isolar. Eles precisam estar em comunhão com outras pessoas. Isso é muito, muito bom. E a Bíblia, ela já nos mostra isso, né? Lá na criação, quando Deus criou o homem, ele já afirmou isso para a gente no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus aqui já está afirmando, né, que a gente precisa de outras pessoas, que a gente não consegue viver sozinho. Não faz bem para a gente caminhar sozinho. Então, assim, quero deixar aqui já bem claro que vocês não estão sozinhos. Olha o grupo que a gente está aqui, é um grupo grande. Então, assim, eu tenho certeza que se você estiver precisando de qualquer coisa, seja um pedido de oração, ou tá feliz, quer espalhar isso para alguém, tenho certeza que se você mandar uma mensagem para qualquer um aqui, os líderes, para mim, ou para os amigos que estão aqui, eles vão te responder. Então, você não está sozinho, tá bom? Pode passar para o próximo versículo, pai, por favor? Essa passagem aqui, ela também vai nos mostrar bastante como é importante, por que a gente precisa ter amizades, por que a gente precisa cultivar isso e viver rodeado de pessoas. Alguém pode ler para ficar mais interativo? Quem pode ler? Se você tiver no celular, tem que dar para dar zoom. E aí, Kaique? Obrigada. Peraí, só vou ter que tirar meu aparelho rapidinho, calma aí. Tá bom. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. 11.
E se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí, obrigada. Então, aqui acho que a própria passagem já se explica, né, gente? Como é importante a gente estar cercado de pessoas, porque no momento de necessidade, a gente precisa de pessoas ali nos dando suporte, né, nos direcionando, às vezes nos corrigindo. Às vezes a gente passa por situações aí que a gente erra, né? E a gente precisa de alguém ali mostrando, ó, não precisava fazer assim, podia ter sido diferente, ou aconselhando, enfim, várias coisas. A gente precisa dessa pessoa para desabafar, para ser a gente, sabe? Para se divertir, e é isso. Então depois a gente volta a focar nesse ponto de relacionamento e agora a gente vai caminhar para o assunto igreja. Eu queria ouvir de você, o que vocês entendem em igreja? O que é igreja para vocês? Aqui não tem certo e errado, tá bom? Pode abrir o microfone e falar o que vocês pensam mesmo. Então, o que é igreja para vocês? Casa de Deus. Casa de Deus. O que mais? Servir o nosso Deus. Servir o nosso Deus? Boa. O que mais? É uma sociedade composta por cristãos para adorar a Deus e glorificar a Deus. Mais palpites? Carol não falou, né? A Carol tá com carinho de quem quer falar. Tá bom. A esposa de Jesus, o corpo de Cristo, a Joyce colocou. Ui. Peraí. Então, gente, isso é igreja, sim. Tudo isso é igreja. Pode passar, pai. Por favor. Eu pesquisei no Google o significado de igreja e o Google falou assim, ó. A igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da igreja. Na Bíblia, a igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. Isso não desmerece a igreja física, né? O prédio ali, igreja, porque aquilo é igreja sim. Mas mostra que eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Então aqui a gente já tem uma responsabilidade, né? Que cada um de nós somos igreja, então a gente deve agir como igreja, né? Tudo bem que a igreja ela não está limitada no prédio, né? Porque quando a gente se reúne como corpo de Cristo, nós somos a igreja. Então, é tudo isso que vocês falaram e mais um pouco. Mas essa definição aqui que está até no Google. Pode passar, pai. Tá, agora que a gente já entendeu que a igreja ela é um prédio e também somos nós, Deus está só na igreja? Onde que Deus está? Em todo Bora, lugar. gente. Em todo lugar. Deus é onipresente. Boa. Deus está em todas as coisas que fazemos. Verdade. Em todos os lugares, porque Ele é onipresente. É isso, gente. Deus é onipresente, então Deus não está limitado só na igreja, né? Ele está em todos os lugares. Ele é o dono de tudo, né? O criador de todas as coisas, então agora ele está na casa de cada um de nós, né? Está aqui na minha casa, está na sua casa, está na igreja também, está no mercado, está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, né? Muito bom. Ô, Ju, só para reforçar aí essa questão, né, de Deus estar só na igreja, né, 1 Coríntios 3,16 diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então, além desses lugares que a gente falou aí, pela onipresença de Deus, né, temos que entender também o próprio Deus habita em nosso coração através do Espírito Santo. Então, isso é uma responsa muito grande para nós, né? Verdade. Ô, Ju, Oi. eu não sei se você vai falar, né? Mais pra frente alguma coisa. Você vai falar sobre desigrejados, alguma coisa, ou não? Não, pode falar. Porque
na noção, né, de que Deus está em todo lugar, e realmente Ele está pela onipresença dEle, está individualmente em nós, nos filhos, aqueles que amam, né, como você disse, né, que amam e aceitaram, têm comunhão com Jesus Cristo, aí sim você se torna habitação de Deus, né, porque aí você tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, mas muitos, né, nos nossos dias, tem que se crescido um conceito de se Deus está em todo lugar, eu não preciso estar nesta comunhão de igreja, né, de pessoas que estão lá unidos nesse prédio lá, adorando a Deus, uma vez que Deus está no mercado, está na feira, está em todo lugar, eu posso encontrar Deus em qualquer lugar, e aí eu posso ficar então desigrejado, que foi o termo que foi cunhado, né, que é o termo que é usado nos nossos dias, assim, para sair da igreja, né, para não estar dentro da comunhão da igreja, né, e isso, infelizmente, é algo que tem tomado bastante até os jovens, né, tem tomado bastante a mente dos jovens, a mentalidade dos jovens, e é um erro, né, a gente seguir por esse lado. Eu acho que tem muita coisa aqui que com certeza eu acho que você vai falar, Ju, que mostra a nossa necessidade de estar em comunhão juntos com todas as pessoas que também adoram e professam a mesma fé que nós, né? Embora Deus esteja em todo lugar, a igreja, né, como um lugar, né, que a igreja se reúne, as pessoas se reúnem, foi o lugar que Deus escolheu para que a gente pudesse adorá-lo juntos, né? Só isso daí. Verdade, isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho disso também. Pode passar, pai. Tá. Pai, você tá mutado. Agora é o vídeo, né? Pode pôr. Vou colocar um videozinho rapidinho, só pra gente entender melhor essa questão do que é a igreja. Ai. Vou mutar. Eu tenho que ter um pouco de paciência com o tiozão aqui, mas vai devagar que rola. Peraí. Vamos ver aí, né? Estamos vendo. Sim. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.
Legal, né? É legal ele falar que a igreja é você com um plano, né? Com um propósito, com uma missão. Muito legal. Deixa eu compartilhar de novo, né, Ju? Aham. Foi. Já pode passar para o próximo, por favor. Eu vou ler agora uma passagem que vai mostrar para a gente exatamente essa questão do plano que ele trata no vídeo, né? Que a igreja somos nós com um propósito, né? Tá em João 4, nos versículos 23 e 24. Diz assim, ó. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa questão de adorar em espírito e em verdade mostra uma sinceridade na nossa adoração, né? A gente entender quem Jesus é e adorar pelo que ele é, né? Pelo que ele fez por nós. Então, assim, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. E agora eu queria trazer uma pergunta de reflexão, né? Não precisa responder, não precisa nada, só para refletir mesmo. Como que você tem ido à igreja, né? Você tem ido à igreja e tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Ou você tem ido para a igreja, mas no momento que está lá sendo tendo louvor ou a palavra ou qualquer coisa, você está ali só de corpo, sabe? Não está ali focado no que está sendo dito, não está ali tentando entender, trazer aquilo para a sua vida, sabe? Na hora do louvor não está louvando a Deus, está apenas cantando como uma música normal ou nem cantando, né? Por que você tem ido à igreja? Você tem ido à igreja porque você entendeu quem é Jesus? Porque você entendeu que nós precisamos de um Salvador nas nossas vidas e porque ele é cheio de graça, porque Deus é amor? É por isso que você tem ido à igreja? Ou será que é porque, sei lá, seus pais vão e te obrigam a ir? Ou porque já virou um costume seu ir todo domingo para a igreja, né? Às vezes é da igreja desde que nasceu, eu não sou, mas às vezes tem gente que é da igreja desde que nasceu, né? E aí já virou uma rotina ir para a igreja todo domingo. Tem pessoas que vão e nem sabem o porquê, né? Tá lá na igreja e não sabe por que vão à igreja. Então, para um pouquinho, pensa nisso, assim, pensa no porquê que você tem ido à igreja nesses últimos tempos, né? Qual que é a verdadeira motivação no seu coração em estar na igreja? É Jesus? Se sim, perfeito. Se não, a gente tem que trabalhar nisso para que Jesus seja a motivação para você estar indo para a igreja adorar Ele, né? E, assim, não é fácil a gente vestir a camisa de Jesus, né? Quando a gente fala assim, vestir a camisa, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas geralmente, pelo menos assim, já escutei quando falam de empresa, né? Fulano veste a camisa da empresa, significa o quê? Que ele tá ali, o que tá acontecendo na empresa, ele tá junto, assim, a empresa vai precisar fazer tal coisa, ele tá lá fazendo, sabe? Tipo, tá realmente, ele faz parte daquela empresa. Então, assim, a gente precisa vestir a camisa de Jesus. Só que isso é uma decisão, porque assim, a gente vai passar por muita coisa por defendermos a nossa fé, por defendermos Jesus. Eu falo isso porque eu também já fui estudante e eu sei que na escola é um lugar onde a gente sofre, né? Assim, bastante essa questão por sermos cristãos, simplesmente por isso. Porque a gente precisa se Ju, posicionar. posso falar rapidinho? Claro, ok, pode falar. Eu acho que na escola a gente também tem um problema muito grande que é a influência, sabe? Às vezes a gente não percebe, mas a gente está sendo influenciado a seguir por outro caminho também. Eu acho que na escola é onde tem bastante disso, o mundo em si, tá ligado? Mas eu acho que na escola é difícil mesmo, assim, sabe? Não ser influenciado. Eu acho que também, sabe? Tem isso na escola. É verdade, até porque na escola a gente está ainda ali, a gente é novo, então a gente está formando o nosso caráter, a gente está se descobrindo nesse período, né? Então é fácil a gente ir conforme os outros estão indo, assim, sabe? Fulano é desse jeito, sou também. É muito fácil. Por isso, a importância da gente encontrar nossa identidade em Cristo, né? Por isso que a gente precisa ter a Bíblia como parâmetro para a gente se encontrar em Jesus. E não ficar indo assim conforme o mundo está indo, né? Porque é fácil mesmo. Até mesmo quando você já é adulto, se você não tem uma raiz firmada, você começa a ser levemente, assim, não sei se manipulado, mas, sabe, conduzido por outras pessoas. E a escola, ela tem muito isso que o Kaique falou, né, de influenciar as pessoas. Então, às vezes você tá lá no grupo, estão conversando sobre alguma coisa,
que você não concorda, que você sabe que não é certo, porque você tem a Bíblia como parâmetro, né, como manual da vida, e aí você faz o quê nesse momento, né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente ficar quieto, fingir que, olha, não concordo, mas também não vou me posicionar, né? Porque eles estão em um grupo maior. Mas assim, é importante a gente se posicionar, porque a gente mostra Jesus através disso, sabe? Quando tá todo mundo indo num sentido e você vem no outro, você mostra que você é diferente, e isso desperta curiosidade nas pessoas. É uma coisa que eu, assim, né? Eu falo sofrer, mas, gente, não é sofrer quando você entende que você faz por amor a Jesus, sabe? Porque se a gente se prende assim, tipo, eu deixo de fazer porque a igreja não deixa. Aí você sofre sim, porque, assim, você não tem fundamento para isso, sabe? Eu não gostava, de verdade. Quando eu tava na escola, meus amigos falavam, a Juliana não faz isso ou não gosta disso porque ela é da igreja. Não, eu não faço isso porque eu sou da igreja, porque a igreja não me proíbe de nada. Mentira. Eu deixo de fazer, ou eu deixo de ir, né, de falar por amor a Jesus. Porque eu entendo que isso não glorifica o nome dele, então não tem necessidade de eu fazer, sabe? Eu não gostava. E direto eles fazem esses comentários, sabe? Até que no final do ano, assim, no meu terceiro ano de ensino médio, às vezes eles iam falar, a Juliana não faz isso porque ela é de igreja. Não, é porque ela ama Jesus, era assim, sabe? Mas eu tinha isso comigo, assim, que eu não conseguia, eu achava assim, não pode falar isso, porque não é verdade, não deixa de fazer porque eu sou da igreja, né? E assim, eu deixei de ser convidada para a festa de aniversário dos meus amigos. Eles me falavam que até, ó, Ju, vai ter, mas você não tá convidada, tá? Porque, lá só vai ter coisa que você não curte, não sei o quê, não faz sentido você ir, né? Eu, tá bom, gente, não faz isso não, né? Beleza. Às vezes, eu deixo, nossa, várias coisas assim, sabe? Tipo, de ouvir piadinha, a gente escuta assim, comentários, às vezes professor também vem com, né, defender a tese, assim, professores já citaram meu nome, assim, na sala para meio que me fazer gracinha, sabe, por eu ser cristã. Então, assim, não é fácil, é uma decisão. Então, por isso que se você faz isso por amor a Jesus, ele capacita, ele te fortalece para você passar por isso sem sofrer, sabe? Mas se você se pronuncia lá, que nem eu falei, né? Tipo, eu não faço tal coisa porque eu sou da igreja. A igreja, ela vai acabar sendo nada assim, sabe? Porque você não vai ter base, você não vai ter raiz para defender aquilo. Logo, você vai deixar de fazer as coisas, porque a igreja em si ela não te proíbe de nada. Nem Jesus proíbe a gente das coisas, né? Paulo fala, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Quem decide se a gente vai fazer ou não somos nós. E quando a gente tem Jesus, aí ele dá o discernimento para a gente entender se aquilo vale a pena você fazer ou não, se aquilo vai glorificar ele ou não. Oi. Ainda mais hoje, né, que quando você coloca essa questão de ela não faz isso porque ela é da igreja, a pessoa já, né, hoje com tanta variedade, com tanta opção de igreja, eu tô falando, mas é só você mudar, porque na minha igreja, por exemplo, isso aí pode fazer de boa. Então, isso é vira uma questão de igreja. Na minha pode, na sua não pode, né? E, na verdade, como você falou, né, tudo lhe é lícito, né, mas nem tudo me convém. Não é uma questão de igreja, né? É uma questão de se posicionar, né? Exatamente. E para não ficar perdido nisso, assim, será que, né? Gente, assim, se nós somos cristãos, qualquer momento surgiu dúvida, Bíblia. É isso, porque assim, o que vai te trazer o parâmetro para você saber como agir, como fazer, como falar, é a Bíblia. E aqui a gente tem uns líderes também que estão para aconselhar, para instruir. Então, assim, sozinho vocês não estão. Então, tá passando dificuldade aí. Meu Deus, aconteceu isso na escola, na rua, sei lá, em qualquer lugar. Chama a gente, porque a gente vai tentar aconselhar, vai tentar te mostrar o caminho, sabe? Para numa próxima você estar preparado. Mas, assim, se posicionem como cristãos, sejam igreja, porque a igreja, templo físico, lá, o prédio, ele não vai alcançar seus amigos, ele não vai alcançar seus familiares, ele não vai, porque ele não se move, ele está lá. Quem vai alcançar são vocês, que são igreja. Então, hajam como igreja, sabe? É que as pessoas consigam ver Jesus através da vida de vocês, que elas saibam que no momento de aflição ali, vocês estão ali para dar o suporte para elas, sabe? Independente se tem divergência ou não, porque comigo já aconteceu isso. Tinha uma menina lá na sala, quando eu estudava no ensino médio, que a gente pensava bem diferente, por eu ser cristã e ela não. Então, assim, os pensamentos, eles eram bem opostos mesmo. E muitas vezes ela surgia com comentários, com debates na sala, e eu me posicionava assim, se posicionar, gente, não é falar com grosseria, assim, eu tô certo, você tá errado, não é isso, tá? É só a gente tentar mostrar que a gente pensa diferente. Olha, eu vejo dessa forma. Olha, não precisa ser assim, dá para ser assim, sabe? E aí a gente entrava nesses
debates assim, sabe? Cada um com a sua opinião, e isso acabou que fez a gente não ter tanto uma amizade. Mas com o passar do tempo, passar de bastante tempo, uma vez ela me mandou uma mensagem no WhatsApp falando: Ju, a minha avó está muito doente no hospital e eu queria que você fizesse uma oração por ela. Ou seja, aquilo que antes para ela era loucura, sabe? Assim, nossa, ela é doida, o que ela pensa, não faz sentido, olha o mundo que a gente vive, olha o que ela pensa. Depois ela percebeu que aquilo que eu pensava tinha fundamento sim, e que tinha alguém muito maior do que eu me fazendo ser daquele jeito, entendeu? Então ela conseguiu ver Jesus através daquele simples posicionamento que eu tinha. Então sejam assim, sabe? Busquem ser parecidos com Jesus todos os dias, mostrem Jesus, gente, amem Jesus, porque assim, se não for por amor, não acontece. Vocês podem ter uma vida de igreja, se vocês não entenderem quem é Jesus, de nada vale, só vão estar perdendo tempo, sabe? Então, assim, mostre para os seus amigos, já que vocês têm essa oportunidade, assim, de estar ouvindo o evangelho tão novo, mostre para os seus amigos que é legal, que é bom, que faz bem, que você pode passar por qualquer dificuldade, que você tem Jesus que está ali te conduzindo e que não vai ser sofrimento algum. Pode passar, pai, por favor. Gente, quer falar, pode interromper, viu? Não esquece. Tá. E então, se tipo, eu tô aqui com um tempão falando, né, que nós somos igreja, que a igreja não é necessariamente um prédio, né, aquilo, nós somos a igreja. Então, qual o sentido da gente ir pra igreja, tipo, física, assim, né? E aí, quem pode compartilhar? Se nós somos a igreja, por que a gente tem que ir à igreja? Eu acho que é também por, tipo, eu não sei se eu não saberia dizer se é esse principalmente, mas acho que assim, se você acredita numa coisa, eu acho que por você acreditar numa coisa, você vai acreditar num lugar onde outras pessoas também acreditam e onde te ensinam sobre isso. Então acho que é o porquê da gente ir para a igreja. Não total, mas acho que tem parte. Aham. Eu concordo com o Kaique nessa parte que se a gente ama a igreja, a gente vai ter que querer estar com pessoas que também amam, que pregam o mesmo que a gente, porque a gente pode discutir sobre isso e sempre querer aprender mais também, né, sobre Jesus e essas coisas. Eu também concordo com isso. Até no começo, né, Ju, que você falou que Deus fez outro ser humano, né, para acompanhar Adão. Eu acho que é muito isso. A igreja, ela faz outras pessoas com o mesmo pensamento, mas com um olhar diferente, né? E faz isso a gente aprender muito. Então, eu acho que é um pouco disso também. Boa. Pode passar, pai. É exatamente isso que vocês falaram, gente. Vou fazer aqui, primeiro ponto, a gente precisa ir para a igreja porque Deus instituiu a igreja. Então, se ele criou a igreja, é porque ele tem um propósito, ele sabe que é importante para a gente, né? E aí tem uma analogia que eu ouvi e que eu achei bem legal. Por exemplo, a gente carrega nosso celular, né? Vai deixar lá 100%. Aí depois que a gente carregou, a gente vai mexer. Então, vai lá, entra em rede social, tira foto, manda mensagem, ouve música, um monte de coisa. E com isso, a bateria do celular vai diminuindo, né? Daqui a pouco tá 30%, 20%, 15%. E aí, o que a gente faz? Volta lá para a base, no carregador, carrega e espera chegar a 100% de novo. Então, é mais ou menos assim que a gente é com a igreja. Então, a gente vai, a gente se alimenta, a gente aprende e depois a gente sai e espalha isso para as pessoas. Depois que a gente espalha isso para as pessoas, a gente já está precisando ouvir de novo, se encher de novo, então a gente volta para a igreja e restaura todas as nossas forças, as nossas energias, para que a gente possa voltar a espalhar isso para todo mundo. Então é um ciclo, né? E a gente não consegue se manter, assim, firme na fé se a gente estiver sozinho, né? Se a gente optar por caminhar sozinho, isso não vai durar muito tempo, gente. Você pode até achar que consegue, porque eu falo isso por experiência própria, sabe? Se achar autossuficiente, não preciso de ninguém, eu consigo. Não consegue, a gente fica fraco sim, né? A gente perde a força, porque a gente precisa de pessoas ali para, que nem a Carol falou, para falar, ó, tá errado aqui, seja diferente, ó, a Bíblia fala isso. Às vezes você pega um versículo, não interpreta certo, e aí age errado. E aí precisa de alguém lá para, não é assim que faz, ó, é desse jeito, entendeu? Então é importante a gente tá em comunhão, a gente estar na igreja. E outra, como os meninos falaram, a gente se sente muito bem perto de pessoas que professam a mesma fé, né? Eu lembro uma vez que eu estava num acampamento e eu falei acho que foi pra Laís até, não sei se todo mundo conhece a Laís, eu falei, olha, eu tô me sentindo muito bem, eu não sei explicar isso que eu tô sentindo, sabe? É uma sensação assim, de que eu tô em casa
E aí ela me falou assim, olha, é porque a gente está fazendo aqui o que a gente foi criado para fazer. Adorar a Deus 24 horas, sabe? Tá aqui em comunhão, todo mundo unido pelo mesmo propósito. E isso é bom pra a gente se enche, a gente se renova, sabe? Então é muito importante a gente estar no meio dos nossos, né? Se fortalecendo ali em unidade, aprendendo uns com os outros, trocando experiência, orando junto, para que a gente possa passar isso para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Vai falar, Carol? Sim. Eu vi até uma teologia sobre isso, né? Sobre a igreja, que era a gente consegue correr de chinelo, mas se a gente colocar um tênis e for correr, vai ser muito melhor, a gente vai ter muita mais facilidade, não vai ter dor no pé depois, né? Então eu acho que é muito isso também, né? De você ir à igreja, você se sente melhor, você tem mais conhecimento, você consegue fazer mais, você tem direção, né? Quando você faz sozinho, por conta própria, você está ali com chinelo, né? Você muitas vezes vai aprender sozinho, você não vai ter alguém que vai estar te orientando, não, já fiz isso, não faz, sabe? Você vai aprender sozinho, vai voltar com o pé cheio de bolha e tudo mais. Nossa, Carol, boa, hein? Isso aí eu não tinha escutado ainda, não. Gostei. Obrigada aí pela contribuição, mas é exatamente isso. E outra coisa também da importância da gente estar em comunhão, em grupo, né? É que uma vez eu parei para ler acho que era Provérbios. Falei, vou começar a ler Provérbios, né? Porque preciso aprender muito, vou ler Provérbios aqui. Aí comecei. Aí eu fiquei naquela instância, sabe? Li um dia, não lia dois. Aí lia de novo. Ai, meu Deus, não entendi. Pula esse, vamos pro próximo, assim, sabe? Aí eu falei, caramba, não tá dando certo isso aqui não, hein? Vou fazer diferente, então não vou ler mais. Decidi. Aí um amigo meu, conversando com ele, ele falou, vamos ler junto então? Aí a gente lê, depois a gente conversa todo dia lá sobre o que a gente entendeu e troca experiência e tal. Aí, beleza, a gente combinou assim. A gente ia ler um capítulo por dia e no fim do dia a gente ia ou fazer ligação ou mandar áudio, né, texto, enfim, falando o que a gente entendeu, se a gente tinha dúvida e tudo mais. Gente, é muito legal fazer assim, sabe? Porque te encoraja a ler todo dia, né? Assim, você precisa ler porque você tá... Olha, eu preciso passar pro meu amigo aquilo que eu entendi, não posso ficar mancada, né? E aí, às vezes você não entende uma coisa, ele entendeu, aí ele te explica, ou então cada um entendeu uma coisa e tipo, não faz sentido, vamos procurar, vamos descobrir o que é, vai perguntar para líder, para pastor, vai pesquisar no Google, enfim. Ou então, ele focou num ponto que eu não tinha percebido, ele, olha, mas você viu isso aqui? Consegui aplicar em tal lugar da minha vida. Eu, nossa, eu não tinha percebido. Então, assim, é muito bom a gente caminhar junto com alguém, sabe? Tem alguém ali que você fala, meu, estou precisando de oração por tal motivo, estou pecando nisso, me ajuda. É importante a gente viver, porque a igreja é uma família. Então, você tem que saber que qualquer hora, qualquer coisa que você precisar, pode contar, porque a igreja é família, a gente é um corpo, nós somos um só, entendeu? Então, é bom a gente estar assim, ó, o tanto de gente que tem aqui, gente. Ai, gente, aproveita, faz amizade mesmo, porque as amizades que a gente cria aqui é pro resto da vida. Eu tenho amizade de quando eu entrei, tipo, meu primeiro amigo que eu fiz na igreja, tá até hoje. É muito bom. A gente se fortalece, a gente cresce junto. Pode passar. Ju, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Esse negócio de ser difícil aprender sozinho, eu tenho um negócio que também envolve muita escola. Que agora, né, com o IAD, eu não sei se escola de vocês voltou, mas a minha tá online desde o começo do ano. Se voltou foi tipo 2 vezes só. E eu tenho tido que aprender sozinha, só que eu tenho, assim, uma dificuldade gigantesca. E assim, de ter alguém para contar, eu realmente concordo com você, é muito bom. Eu só queria trazer mais um exemplo, sem ser bíblico. Quer dizer, cotidiano, no caso. Mas é muito bom, porque é exatamente aquilo que eu falei no começo sobre relacionamentos, né? Que assim, a gente precisa de pessoas, a gente precisa desse contato físico, né? De alguém ali falando com a gente, é diferente. Ó, se vocês perceberem, quando a gente tem que fazer prova, a gente implora para fazer prova em dupla. Por quê? Porque a gente confia na outra pessoa e a gente se sente bem, a gente tá ali, ó. São 2 cabeças pensando na mesma questão, gente. Ajuda. Então é importante a gente estar em conjunto, sabe? E aí eu trouxe até um versículo. Até porque se for mal na prova dá para culpar o outro também, né? Isso também... Não foi mal sozinho, né?
Só não vale escolher a dupla daquele que você sabe que tem mais facilidade na matéria, né, gente? Que daí é golpe. Ó, vou com aquele ali que é bom em matemática, que daí ajuda. Quem pode ler pra gente aqui, Hebreus 10, 25? Por favor. Não deixemos de reunir, nós como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Obrigada, Pedro. É isso mesmo, gente. Só queria trazer mais uma coisa para vocês, que é assim, igual, vocês se conhecem aqui, né? Vocês têm um grupo, vocês se veem aos sábados, aos domingos, e assim, se vocês têm percebido que tem algum amigo, né, alguém aqui que está se afastando, que está, olha, já não estou mais tendo tanta vontade, já não estou vendo mais tanto sentido em participar dos eventos ou em ouvir as aulas, gente, é sua responsabilidade, sabe, cuidar desse irmão, porque assim, hoje pode ser ele, mas amanhã pode ser você, pode ser eu, então assim, que um cuide do outro, porque isso é cristianismo, sabe, o cuidado pelo próximo, se importar com a vida do próximo, então assim, a dor do seu irmão deve te preocupar, sabe, deve ser a sua dor, a alegria dele deve te alegrar, porque assim, nós somos um só, nós somos um corpo, então, se preocupe, fique atento aos detalhes, fique atento aos sinais que o outro dá, porque assim, a gente precisa, às vezes a pessoa não vai te pedir uma oração, mas você percebe que ela precisa, então você faz o quê? Chama, conversa, ora pela pessoa, entendeu? É o cuidado, é o se preocupar com o outro. Ninguém é perfeito, nossa, isso daí me dói até o coração, né, gente? Ninguém é perfeito, é outro motivo pelo qual a gente precisa de pessoas à nossa volta, para mostrar assim, ó, você não é perfeito não, hein, você tá errando aqui, não é assim, então assim, a gente precisa de pessoas para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos instruir, como eu já falei, então a gente precisa ir para a igreja porque a gente precisa estar num lugar onde as pessoas têm a Bíblia como referência, assim como você, e que elas vão te instruir dentro da verdade de Deus, né, que não é assim, olha, eu acho que isso não é legal. Não, elas têm ali a Bíblia. Olha, a Bíblia diz que isso não é legal, entendeu? Então, assim, é por isso que a gente precisa viver nessa comunidade de Cristo, para que a gente possa tanto ajudar como ser ajudado também com base na palavra de Deus. Então, ó, tem outra frase que fala assim, ó, não se reunir com a igreja é um ato de egoísmo, prejudica a sua fé. Deus está onde a igreja se reúne. Pai, pode passar para o versículo, por favor. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, assim, Deus está aqui no nosso meio, porque nós estamos aqui reunidos, falando da palavra dele, né, mostrando o amor dele por nós. Então, assim, é importante a gente estar no meio dos nossos irmãos, sim, é muito importante. E, gente, é gostoso também, né? Quando a gente vai para a igreja aos domingos, a gente não vê a hora de voltar, chegar domingo logo para a gente se encontrar, a gente louvar junto, a gente ouvir da palavra, é muito bom. Então, eu espero de coração que vocês sintam isso ao irem para a igreja, sabe? Que vocês possam ter essa vontade, assim, sabe? Sentir que está louvando de verdade a Deus, que está ali aprendendo alguma coisa, está sentindo a presença de Deus. Então, é muito prazeroso isso, sabe? Quando a gente entende quem é Jesus, quem Ele é por nós, o que Ele fez por nós, a gente encontra o sentido da vida, assim, sabe aquela frase, assim, zerei a vida? É assim, quando você encontra Jesus, você zerou a vida, pronto. Você não precisa de mais nada porque Ele é suficiente. Pode passar. Então, a igreja é o corpo de Cristo, como eu já falei, né? Igual o nosso corpo, a gente tem o dedo, a gente tem o pescoço, tem um umbigo, não sei, a gente tem um monte de coisa, né? E cada órgão, cada parte do corpo tem uma função diferente, né? Cada um exerce uma função diferente. Até porque se todos os órgãos fizessem a mesma coisa, não tinha sentido, né? A gente não ia sair do lugar, não ia ter um funcionamento perfeito. Então, cada um exerce uma função e cada um é importante naquilo que exerce, né? Por exemplo, entrou um cisco no seu olho, qual que é a sua primeira reação? Colocar o dedo lá e coçar o olho. Então, entrou lá uma farpa no dedo, o que você vai fazer? Olhar para achar onde está e tentar tirar. Assim, você está com um machucado no dedo do pé, você vai começar a mancar, por quê? Porque se tem uma parte que está fraca ali, que está machucada, o resto do corpo inteiro sente. Então, o corpo de Cristo é isso. Se um de nós está mais fraco,
o resto vai sentir, entendeu? E um vai ajudar o outro, um vai fortalecer o outro, crescer junto. Então, nós somos o corpo de Cristo, e cada um vai exercer uma função dentro desse corpo, né? Às vezes você vai estar lá dirigindo louvor, ou você vai ser o futuro pastor da igreja, ou você vai estar lá no estacionamento ajudando a organizar os carros, não sei, gente. Cada um vai exercer uma coisa e tudo faz parte desse funcionamento da igreja, né? Quando a gente vai para o culto, por exemplo, o culto acontece por quê? Porque tem alguém que vai lá fazer a pregação, tem alguém que está no louvor, tem alguém que está na mídia, tem alguém que limpou o salão para a gente chegar, que colocou as cadeiras, que limpou os banheiros, que colocou lá o copo para a gente beber água, enfim, então, tudo, os mínimos detalhes, é bem complexo isso do corpo de Cristo, porque assim, a gente não tem desculpa para não servir no corpo de Cristo, porque coisa para fazer tem de muito. Então, assim, só se colocar à disposição de Deus, porque a gente vai aparecer coisa para a gente fazer, para a gente estar lá servindo. Eu sei que muitos aqui já fazem várias coisas, né, que eu fico acompanhando lá as fotos. Então, assim, continuem, porque faz parte, né, e a igreja precisa de pessoas unidas pelo mesmo propósito. E aí tem até uma passagem que a gente pode ler para ficar mais... Não sei se estou passando. Quem quer ler pra gente? E aí, Carol? Tá bom. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de administração e também falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a você um caminho ainda mais excelente. Obrigada. Então aqui já mostra, né, que cada um tem um dom diferente. Então, cada um vai exercer um papel diferente dentro do corpo de Cristo. Então, não se preocupe assim, olha, eu já percebi que tal pessoa tem ali o dom no louvor. Eu não tenho, mas assim, você tem outro dom, então você vai ser útil, um dom que Deus te deu, porque todo mundo tem um dom, entendeu? Então, assim, é só se colocar à disposição de Deus, porque Ele vai te usar naquilo que Ele quer te usar. Só se prostrar lá diante dele e falar, Senhor, me usa naquilo que o Senhor precisa de mim, que eu sei lá, ajude a sua obra, enfim, Deus vai te usar, porque cada um de nós somos úteis na obra de Deus, né? E agora, passa aí, por favor. João, tem uma pergunta sobre os dons. Essa parte de, assim, quando fala prestar ajuda, inclui todos esses favores que faz dentro da igreja, tipo encher o copo, encher o negócio de copo, lavar banheiro e tal. Mas aí, como é que a gente faz para saber, assim, qual que é o nosso dom, o que a gente pode fazer? Tá. Eu penso que para a gente descobrir o nosso dom, pelo menos é uma coisa que eu fiz, porque eu também ficava bem perdida, assim, gente, será que só eu vim assim errado, né? Assim, não dou nada, eu não percebo nada, assim, que poderia ajudar a Deus, né? Mas eu peguei alguns pontos e segui isso até descobrir qual era o meu dom. Eu orei muito para Deus me mostrar, né, aquilo que Ele colocou em mim de especial, que eu pudesse servir Ele daquela forma. Então, muita oração por isso. Senhor, me mostre o dom que o Senhor me deu, né, e que eu possa ser útil com isso que o Senhor me deu. Segundo ponto, é você parar para analisar sua própria vida, aquilo que você tem facilidade, aquilo que você gosta, que você se dá bem, que para você não é um problema. Perguntar para as pessoas que convivem com você ali, seus pais, né, seus irmãos, amigos, assim, olha, o que você acha que eu tenho de facilidade, assim, o que você acha que eu me dou bem?
Isso serve para várias coisas, gente, para descobrir o nosso dom, tanto assim, na igreja, como na área profissional também ajuda. Porque, assim, o que você acha que eu gosto de fazer? Porque às vezes a gente para pensar e as pessoas, elas têm uma outra visão da gente. Olha, eu já percebi que você é assim. E você fala, nossa, parece que eu sou mesmo, hein? Não tinha percebido. Então, pergunte para as pessoas, para refletir no que você gosta, ore muito a Deus e, assim, se coloque à disposição, porque você vai se encontrar, Deus vai revelar para você qual que é o dom que Ele colocou na sua vida. Pelo menos comigo deu certo dessa forma. Mas eu tô aqui para ajudar, se precisar de alguma coisa. Ju, E aí para complementar o que a Joyce perguntou, um ponto importante também é se dispor, se você se colocar à disposição de Deus, né? Na igreja mesmo, né? Tem muito, como a Ju falou, tem muita área que dá para a gente servir. De repente você começa ali no Horto Júnior, ajudando, servir o lanche para uma criança, alguma coisa, percebe que aquilo ali não é o seu dom, fala, eu não curti muito isso, mas conheci uma pessoa aqui, né, ou uma área diferente, vou para a mídia, né, o principal é a gente se dispor a Deus, Senhor, eis-me aqui desse jeito, né, e Deus vai te usar, isso é fato. O que eu sempre falo com relação a essa questão do servir, assim, quem não serve, perde, porque se você não serve, outro vai servir, né, então, assim, é um privilégio estar servindo. Né? Se você falar, eu não quero mais porque fulano não reconheceu, ou porque não me deram o valor que eu acho que eu merecia, né? E você abandona e sai. A obra de Deus não vai parar porque você sair. Né? Deus vai levantar uma outra pessoa e a obra dele continua. Então, você entender isso. Né? Tudo que fizeres, fazeres como ao Senhor. Né? Não como para as pessoas, não esperando. Isso é um ponto importante também. Né? Não fazer esperando o reconhecimento das pessoas, porque provavelmente você vai se frustrar em algum momento. Né? Você vai dar uma dedicação ali e tal, você está lá no Horto Júnior, cuidando de uma criança e tal, de repente chega um pai lá meio atravessado, ou uma mãe, né? E às vezes te trata de uma forma menos carinhosa, você, poxa, né? Nem estou ganhando para fazer nada aqui e tal, né? E a pessoa me trata assim, mas quando você entende o que você está fazendo não é para aquela pessoa, mas o que você está fazendo é porque você faz parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Você fala, cara, você não me deve nada, é isso mesmo, vai lá de boa, fique tranquilo, né? Quem vai me completar, né? Não é o seu carinho ou a sua atenção, claro que isso é muito gostoso, né? Mas a gente não é alimentado nem movido por isso. Então, 2 pontos, né? Se dispor a Deus, não almejar reconhecimento das pessoas. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Tem, assim, eu não sei exatamente como fazer essa pergunta, mas tem pessoas que têm mais de um tipo de dom? Ou é sempre, tipo, um dom para cada pessoa? Aí eu tenho um monte. Tem resposta na Bíblia sobre isso que eu não... Joyce, eu tenho bastante dons. Eu achei que eu tivesse dom para tocar violão, aí eu percebi que não dá. Né? Mas eu apago a luz muito bem, então de repente eu fico no final da igreja lá, e venho lá de cima do salão, lá de cima, e venho apagando todas as luzes, é um dom que eu acho que foi enralável, né? Manobrar lá no estacionamento também, sou top. Então, assim, tem vários dons. Tem muitas pessoas que têm mais de um dom, sim. Eu também acho que não é regra ter um dom só, né? Vai da sua disposição também, né? Daquilo que você está lá disposto a ajudar, você vai se descobrindo em várias áreas. Isso é muito bom. Então, eu acho que não é uma regra, assim, sabe? Não, só tem um dom por pessoa, porque depende de você, muitas das vezes. Ô, Ju, eu queria compartilhar também aí, eu acho que tem essa pergunta da Joyce aí, eu acho que abrange bastante ponto, né, do que você está trazendo para nós como igreja, né? Olha como o Senhor é maravilhoso. Quem cuida da igreja é o Senhor, ele é o cabeça, como o Vitor falou, né? Ele cuida de todo esse corpo, como a Ju tá explicando para nós. E ele cuida para esse corpo estar bem ajustado, né, Joyce? Né? E o que ele faz? Tem hora que ele precisa de pessoas que sejam caridosas, que tenham uma generosidade extraordinária, porque naquela igreja, com aquelas pessoas, há uma necessidade financeira, uma necessidade ali até de coisas básicas. E o Senhor, que é dono da igreja, ele vai presenteando, né? Dom é um presente que ele vai dando, né? Então ele vai dando esses presentes para a igreja e falando assim, ó, aqui eu vou ter pessoas
com o dom da generosidade, né? Aí ele vai lá e vai fazendo com que o corpo tenha pessoas assim. Aí, de repente, a igreja está sem uma pessoa que saiba pregar, saiba ensinar de forma, né? O que Deus faz? Deus desperta, dá dons para algumas pessoas assim, extraordinário, para suprir aquela lacuna, para deixar sempre a igreja bem completa. Por que a Ju falou aí várias vezes que é bom a gente estar dentro da igreja? Por quê? Porque lá tem toda a espécie de dons. Quando você vai para a igreja, você vai estar dentro de um corpo onde tem várias pessoas com diversos dons diferentes. E aí, de vez em quando, eu falo com o Vitor não se sente muito convencido por um ponto, ele não cresce, né? Quando eu vou falando com ele, o Senhor tem outras pessoas lá que quando falo, o Vitor fala, cara, eu entendi completamente. O Douglas ficou falando durante meia hora lá para mim, eu não entendi nada. Mas quando aí vem uma outra pessoa e fala, a pessoa fala, meu, eu entendi tudo, parece que explodiu a minha cabeça. E o Senhor vai sempre suprindo a igreja de dons. E aí pode ter mais de um dom? Pode, porque o Senhor vai sempre distribuindo ali conforme, né, conforme ele precisa. Que a igreja funcione, e de repente tem uma pessoa que tem muito contato com o jovem, outras estão indo no adolescente. Aí, por exemplo, aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem dado para mim, ao Vitor, a gente como casais aqui que a gente está com vocês, alguns dons e distribuído entre nós, porque nós estamos com esse contato com vocês. Então ele vai fazer, o Douglas não tinha esse dom, eu preciso dar agora para ele esse dom aqui, para ele poder falar mais com os adolescentes. Não vai ser comigo, vai ser com a Luciane, né? Ele sempre vai distribuindo aqui entre nós para que a gente possa exercer a igreja como um todo e estar sempre completinha. Então é muito bom, por isso que é muito bom estar na igreja, está muito bom. Olha a Ju aí, ó, uma facilidade. Eu acho que a Ju, olha que legal, né, Ju? E um ponto interessante para eu terminar. Olha como a participação mudou só o fato da Ju estar aqui, né? A participação das pessoas perguntando mais, você mesmo perguntando. Então Deus deu um dom para ela, para que quando ela viesse aqui, a igreja, ela faz parte da igreja, né? Então, aquilo que a gente muitas vezes vai falando, intimida um pouco vocês participarem, ele vai lá, traz essa leveza através da Ju, e vocês conseguem participar mais, talvez até entender mais, e outras pessoas que não estavam entendendo tanto quando a gente estava passando, agora passam a entender através da Ju. Isso é muito bacana, dá para ver essa graça de Deus no nosso meio, né? Aí, ó, isso eu não sabia, hein? Ô, Ju, só para complementar aqui também, outro ponto que é legal, Joyce, de você entender, quando a gente fala de dons, geralmente a gente canaliza isso para algum tipo de serviço dentro da igreja, né, dentro do prédio. Mas muitas vezes o seu dom às vezes é fora. Às vezes você tem um olhar mais, como o Douglas falou, né, mais caridoso, de mais compaixão na escola, né? Você vê ali um amigo que está triste, percebe, você tem essa sensibilidade com os amigos, né? Então Deus usa você nessa questão, você leva ali uma mensagem dentro da sua escola ou dentro da sua família. Então as pessoas, quando têm essa facilidade, essa sensibilidade com o próximo, elas reconhecem isso num parque de diversão, num supermercado, né? Dentro de um Uber, pega um Uber, percebe ali, às vezes, o motorista um pouco triste, né? E chama para conversar. Então, assim, a gente fala de dons, a gente não pode fechar isso só para algum tipo de serviço dentro do prédio, né? A gente tem que entender que Deus nos usa de uma forma muito mais ampla, né? Na família, né? Os primos, entre outras questões, né? Então, é bom a gente não limitar isso só a serviço braçal dentro do prédio. Não sei se você conseguiu entender o que eu falei. Fazer só um último comentário. Eu acho muito legal isso que vocês têm, assim, no meio da explicação relacionado com escola e tipo, não só dentro da igreja, porque eu senti uma, tipo, assim, agora mesmo eu fiquei muito intrigada, porque quando falava de dom, eu pensava, tá, igreja e só. E isso de relacionar para quando é escola, por exemplo, que é uma coisa que a gente convive muito, eu acho isso demais. Isso que o Douglas falou agora, de, por exemplo, você não entender comigo, mas entender com outra pessoa, eu sinto que isso acontece demais na escola. Tipo, uma matéria que o professor passa 50 minutos da aula explicando, você não entende, aí você vê uma videoaula no YouTube de 10 minutos, entende? E só isso mesmo, só esse comentário. Pode continuar, Ju. Para fechar, Ju, esse ponto também, o Joyce, que eu acho legal, a gente precisa entender que, como cristão, o nosso chamado, né, é para fora, né? Não, a gente junto, como igreja, se edifica, cresce, né? A gente se enriquece no conhecimento, mas a nossa missão é fora.
é transmitir, né, o evangelho, né, levar a salvação para outras pessoas. A gente tem, eu sempre bato nessa tecla, eu, Douglas, né, que vocês adolescentes precisam entender que existe uma missão por trás de simplesmente ir para a igreja. E é justamente essa, de levar aonde vocês estiverem essa mensagem. Eu estou aqui nessa sala, o Douglas, mas com certeza nós não vamos estar onde vocês estarão amanhã, na sala de aula, né, ou no condomínio, ou na casa de um tio, no contato com um primo. Então nós temos que entender essa missão. Quando a Ju falou, né, que nós entendemos essa missão, as coisas começam a fazer mais sentido. E ir para a igreja não é só mais um compromisso no dia de domingo. E assim também, Joyce, às vezes, numa pregação ou numa aula que você escuta, a pessoa ela não vai falar necessariamente, assim, da escola, mas se a gente pensar, assim, que tudo que a gente aprende, seja uma pregação ou uma aula de EBD, a gente consegue aplicar na nossa vida nos dias de hoje, fica mais fácil também, né? Às vezes o tema parece que não tem nada a ver com, né? Hoje o tema, assim, ser igreja, até tem a ver, assim, com na escola, no condomínio, mas às vezes pega um tema que você fala, nossa, mas como que eu vou aplicar? E aí que tá o desafio, assim, sabe? De você falar, como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia na escola? E aí você vai se descobrindo, porque tudo a gente consegue aplicar no que a gente está fazendo no momento, entendeu? Então também fica mais fácil, por mais que o pastor ou o líder não fale claramente assim, né? Ó, faça isso na escola, dá para a gente tentar fazer esse link com os temas que a gente escuta. E se mais ninguém for comentar, eu queria focar assim nessa frase que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu nem sei quando foi que eu ouvi, não sei nem, na verdade, não sei nem quem foi que falou, que escreveu, não sei, gente. Mas eu ouvi essa frase assim, eu falei, meu, faz todo sentido. E aí, às vezes, eu paro para refletir nessa frase. Porque já faz bastante daquilo que a gente já conversou hoje, né? Diz assim, igreja não é ir, é ser. Mas não dá para ser sem ir, porque a gente precisa da igreja para a gente renovar as nossas forças, né, as nossas energias, e assim a gente consegue ser igreja, né? Então a gente precisa ir para a gente ser. Então tá aqui mais uma vez a importância da gente ir para a igreja. Eu trouxe um outro videozinho bem curtinho, acho que tem 1 minuto, para mostrar para a gente a diferença entre ser membro e ser discípulo. E aí depois a gente já finaliza a nossa aula de hoje. Meu pai vai compartilhar a tela. É um videozinho bem legal. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Esse videozinho é bem legal, né? Nossa, mostra com muita clareza, né? Essa diferença entre membro e discípulo. E é por isso que eu queria terminar aqui com essa pergunta, né? Mais para reflexão mesmo, não precisa responder. Mas ultimamente você tem sido o quê? Um membro ou um discípulo? Né? E de agora em diante, você quer ser membro ou discípulo? Porque a gente já viu que ser discípulo é uma decisão.
né? Muitas vezes não é simplesmente fácil, porque se fosse fácil, todo mundo era, né? Então, assim, o que você está decidindo hoje? Todo dia a gente faz escolhas nas nossas vidas, né? Então, assim, você escolhe se você vai vestir uma roupa vermelha ou uma roupa azul. Você escolhe se você vai levantar da cama ou não, se você vai tomar banho ou não. Então, assim, todo dia você escolhe se você vai seguir a Cristo ou não, né? Se você vai ser um discípulo ou não. Então, eu queria trazer isso de mensagem hoje, que o desejo do meu coração, de verdade, é que vocês entendam o que é ser discípulo, que vocês sejam discípulos, né? Então, de desafio para esses próximos 15 dias, né? Porque acho que daqui 15 dias tem a aula prática, é que vocês busquem abandonar as práticas de membro e aderir às práticas de discípulo. E, assim, que vocês possam assistir pelo menos um culto presencial ou online e dar realmente importância para aquilo que vocês estão ouvindo, sabe? Tentar entender, tentar aplicar isso na vida, assistir um culto assim como, nossa, esse culto eu vou assistir como eu nunca assisti antes, sabe? E praticar o ser discípulo ao longo desses 15 dias, porque daí depois acho que vai ser a minha mãe, a Luciana, que vai fazer a aula prática, ela vai perguntar isso para vocês. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, agora se quiser comentar alguma coisa, corrigir, compartilhar, enfim, tá aberto aqui para vocês. E obrigado também, né, por terem contribuído aí, participado, aberto as câmeras. Valeu, Ju. Muito Obrigado. bom para vocês. Obrigado. A gente que agradece aí a aula muito, muito boa, muito clara. Acho que foi bem legal a linguagem. Dentro desse desafio que a Ju colocou aí para nós essa semana, né, de assistir um culto, uma pregação de uma forma como você talvez ainda não tenha assistido, talvez você não consiga, muitas vezes, trazer nenhum tipo de reflexão, mas com certeza alguma dúvida você vai ter. Então, assim, traga para a gente isso, que seja um desafio de cada um de vocês, né, ou alguma coisa que você entendeu, poxa, essa mensagem falou comigo nesse ponto, tal, né, ou então, assim, eu ouvi falar sobre isso na mensagem, mas eu não entendi direito, né, para que a nossa aula possa ter essa interatividade que foi hoje. E a gente espera que, se tudo der certo aí, daqui 15 dias, quem sabe a gente consiga fazer essa aula presencial, né, que Deus nos abençoe nesse tempo. Né, seria muito legal se a gente conseguisse participar juntos, e a gente vai vendo como acontece aí no decorrer da semana, desses dias. E se der certo, alinha um dia, né, ou no domingo, no horário do culto, ou no sábado, um dia antes. A gente vai alinhando e vai tentando trazer para vocês o que a gente... Mas a expectativa de fazer presencial é muito grande. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Joyce, fica bom. Agradecer primeiramente a sua participação, que foi muito rica para a nossa aula. Às vezes claro. A pessoa tem dúvida, mas tem um pouco de receio de falar. Você contribuiu muito para a aula de hoje. Valeu. Obrigadão mesmo. E fica à vontade para falar. Gente, para quem tem dificuldade de assistir culto, porque às vezes não entende a linguagem assim dos pastores, porque eu sinto um pouquinho disso, que os pastores, como tem que pregar para a igreja inteira, tem gente que tem idade espiritual muito avançada e tem gente que acabou de chegar, daí não entende nada. Então tem que pregar nesse meio termo. Então, quem quiser, quem for fazer, né, eu recomendo que vocês assistirem um culto dos jovens, pode ser do horto mesmo. Mas por ser voltado para o jovem, fica mais fácil a linguagem para gente. Então, é isso. E eu tenho mais uma pergunta, não tem muito a ver com o tema, mas é que eu queria saber de vocês mesmo, porque eu tenho tido uma dificuldade enorme nisso. E como a Ju falou que a gente tem que se apoiar, eu vou perguntar para vocês. Vocês que estudam, que são estudantes, como vocês fazem para, tipo, não na questão de comunicação, falando na questão dos estudos mesmo. Como vocês fazem para relacionar Deus com os estudos? Porque, assim, eu tenho tido uma dificuldade enorme de sentar simplesmente quando não é aula e estudar. Então, por favor, me ajudem. Só isso mesmo. Entendeu aí, Ju? Pergunta dela? Mais ou menos. Como faz para relacionar o estudo com? Com sentar e estudar, sabe? Tipo, quando não é para aula, é estudar por conta mesmo, porque eu pretendo prestar vestibular, mas eu tô com muita dificuldade de ter a disciplina, sabe? De sentar e estudar. Eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Ai, Carol, responde essa. Agora eu entendi. Essa resposta por favor, mais Carol, hein? Carol é melhor nessa. Carol, responde essa.
Tá, calma aí. É mais uma questão assim de. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Porque a minha Sim. tela com a imagem está tudo preto. Tá bem, Não, Carol. tá dando pra ouvir. Tá? Ela tá falando mais na questão de disciplina, né? De que horas você come. Isso. Primeira, eu vou falar do que eu faço, tá? Não do que eu acho que é certo, mas do que eu faço. Primeira coisa, eu coloco Deus, né? Pelo que de oração, conversar com ele e tudo. E depois eu vou colocando em prática o que eu aprendo nas aulas mesmo. E depois eu vou vendo alguns vídeos, algumas coisas sobre alguns temas específicos, assim, que a gente pode até conversar depois, se você quiser. Eu Mas, acho que é isso. O que a Carol tem feito, Joyce, ela estipulou, ela determinou numa lousa horários para algumas coisas, entendeu? E a disciplina parte um pouco disso, né? Você criar ali uma agenda realmente do que você vai fazer. A agenda dela começa às 7 da manhã, aí vem descendo, aí para o almoço, aí 20 minutos de descanso, aí ela vai pausando assim, tenta seguir esse cronograma. Assim, eu tenho visto ela bem dedicada, né, Carol? É porque também, senão você fica muito tempo na mesma coisa e no dia não rende, você não consegue fazer mais coisas, entendeu? Aí é bom você estipular horário para cada coisa, pelo menos, não sei. Eu vejo que tem horários assim que você precisa parar para ver a teoria, depois você tem que fazer a prática e depois vai fazendo algumas coisas assim, né? Você tem que estipular horário mesmo para conseguir entender. Até uma pausa para o descanso, para você conseguir absorver, senão fica muito, fadiga muito e acaba ficando uma agenda cheia de coisas e você não absorve. Então ela fez um cronograma bem legal, ela para com café, dá uma descansada, é bem legal. Depois ela alinha com você no particular e passa esse processo aí, é bem legal. E mais uma pergunta referente a esse mesmo assunto. Eu estava tentando pesquisar para fazer se tem alguma perspectiva bíblica sobre isso, e a maioria que eu achei é sobre disciplina espiritual. A disciplina espiritual, ela tem a ver com a disciplina em outras áreas da vida, no caso, estudo. Tem a ver? Sim, claro, né? A questão da disciplina, né? A Bíblia nos traz essa responsabilidade, isso que a Ju trouxe, a própria reflexão que a Ju trouxe hoje, esse estudo, traz um pouco disso, né? Dessa questão da decisão, né? Ser disciplinado parte da decisão, né? Eu preciso seguir esse cronograma, né? Para um resultado X, para isso, né? Isso a gente tratou hoje com relação à igreja, mas é aplicável em qualquer área da nossa vida, né? A Bíblia nos traz esse compromisso, né, de ser responsável, né, de ter dedicação, de ter foco nas coisas, né? Essa questão que a Ju pôs de se posicionar no colégio, né, é uma questão de decisão, de disciplina, né? Você precisa estar amparado pela Bíblia, você precisa buscar mais conhecimento, né, para poder, quando for confrontado, ter um pouco mais de embasamento, né? Então, acho que ela caiu. Não, caiu. Não. Então, tudo que a gente vê na Bíblia, nessa questão, tudo que você lê na Bíblia é aplicável à nossa vida. Então, esse é um ponto também. O Kaique colocou um negócio no chat bem legal. Ele colocou que tenta pensar que é aquilo que vai decidir o futuro dele, né? Então, ele sabe que Deus gostaria que ele desse o melhor naquilo que ele está fazendo. Isso fez até lembrar Colossenses 3:23, né? Que fala, tudo o que fizerem, façam como para o Senhor, não para os homens. Então, assim, Deus é o melhor em tudo aquilo que você fizer, como se fosse para Deus, porque na verdade né? E aí você vai até encontrar uma motivação maior para você seguir com disciplina naquele estudo, naquela matéria e tudo mais. Quando isso que a Ju falou legal, quando você entende que tudo que você faz é para Deus, né? A sua futura profissão tem que servir para glorificar Deus. Então agora que é o momento de preparação, você também tem que se preparar de forma dedicada para que lá na frente você consiga glorificar, que você não seja mais uma médica, ou mais um mecânico, né, ou mais um eletricista, mas seja o médico, né, o eletricista, o mecânico, né, e as pessoas possam ver em você algo diferente, porque Deus assim o capacitou, né, e trouxe para isso. Então, quando você entende isso, né, tudo que você faz, né, qualquer gesto que você faz, ele é para a glória de Deus, né, nós fazemos para glorificar a Deus. E começa a ficar mais claro essa nossa responsabilidade em fazer as coisas de forma bem feita. Que aula hoje, hein, Douglas? Que legal. Bora pra gente terminar, meu irmão?
Claro, vamos orar então. Glória a Deus mesmo, estou bastante feliz com tudo que eu vi aí. Feche seus olhos então. O oração é algo muito importante. Agora a gente estava falando de homem para homens, né? Agora a gente vai falar com Deus, né? Então, se concentre, feche seus olhos, tenha reverência nesse momento, tenha temor de Deus, né? E vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado pela vida da Ju. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor deu graça a ela. O Senhor foi ao encontro dela, transformou o coração dela e fez com que o amor crescesse. Porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. E obrigado por isso. Obrigado por amá-la e transmitir esse amor que volta ao Senhor numa vida dedicada, numa vida que quer te honrar em todas as áreas. Fortalece ela, fortalece o coração, as lutas na escola, no dia a dia. E que, como ela disse, Pai, tudo baseado no amor, Pai, com certeza se torna muito mais leve. Seus mandamentos não são pesados para aqueles que te amam, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dela. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa aula. Obrigado pelo Vitor, pela educação que ele tem dado às suas filhas. Obrigado por essa família graciosa que o Senhor tem nos dado para preencher as lacunas que tínhamos na nossa igreja, que o Senhor sempre supre. Sempre sai uma família, entra outra, para estar sempre completando os dons, os talentos dentro da tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por cada adolescente que está aqui. Colocamos eles diante do teu trono, Senhor. Transforma o coração. Que haja um crescimento de amor na vida de cada um deles, uma dedicação à tua obra, sejam discípulos, que comecem, Senhor Deus, cada vez mais a entender os cultos, as pregações, que ajude eles nas disciplinas do dia a dia, nas tarefas que estão sendo colocadas diante deles, Pai. Por favor, grande Deus, nós lhe pedimos a tua graça, a tua intervenção, da sabedoria, criatividade, inteligência, faz com que cresçam, Pai, na honra aos pais, que cresçam, Senhor Jesus Cristo, no empenho aos trabalhos e às atividades que vão colocando diante deles, e que o Senhor possa dar a eles, Pai, esse sentimento de família, esse sentimento de uma família que ama o Senhor, que cultua o Senhor, e que está junto para ajudar uns aos outros, Pai, para crescermos como uma igreja firme que te ama, Pai, e que está junto do Senhor, fazendo e exortando, fortalecendo um ao outro, porque é melhor ser dois, Pai, do que um só. Obrigado, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos ajudado a ficar de pé, a nos esquentar, a andar no caminho conosco, Pai. O Senhor tem sido esse amigo fiel, esse Senhor protetor. Obrigado por isso. Obrigado por cada adolescente aqui, em nome de Jesus. Amém.